Vamos lá, então, nessa aula de hoje, nós vamos nessa aula de hoje nós vamos ver todos os pronomes, né, e se aprofundar um pouco mais no emprego desses pronomes, né, de acordo com a maneira com que eles são cobrados, né, principalmente pela banca, em questão que a gente está se dedicando a estudar. Esses conteúdos, eles são bem extensos, né? Então, algumas coisas tem muitas coisas, muitos conteúdos. Então, eu preciso dar uma enxugada, né? Para ficar mais objetiva, né? E mais direcionada para as questões de concurso. No caso, que é o foco do nosso curso. Então, vamos lá. Retomando aqui os conceitos que a gente já viu na aula anterior, nós já vimos que o pronome, né, ele é uma classe gramatical variável. A gente já viu em alguns que o mesmo tipo de pronome, ele pode ter pronomes variáveis e também alguns que não variam, né? Mas, de modo geral, o pronome, ele é uma classe palavra variável, ou seja, ele apresenta flexão de gênero e número, ele tem a função de relacionar o substantivo a uma das pessoas do discurso, e ele ou substitui o substantivo ou acompanha o substantivo. Quando ele acompanha um substantivo, ele é chamado de pronome substantivo. E quando ele substitui, na verdade, quando ele substitui é pronome substantivo, e quando ele acompanha um substantivo é chamado de pronome adjetivo. Nós temos 6 tipos de pronomes. 6. Pronomes pessoais, demonstrativos, pessoais, os demonstrativos, os interrogativos, os pronomes relativos, os pronomes indefinidos e os pronomes possessivos. Hoje nós vamos ver todos eles. Então, só retomando também aqui, que eu já apresentei na aula passada, os pronomes pessoais, eles substituem, né, o substantivo no enunciado, indicando a pessoa do discurso, se é a primeira, segunda ou terceira pessoa, né, se é e singular e plural. E os pronomes pessoais, eles podem ser do caso reto, ou do caso oblíquo, ou ainda os pronomes de tratamento, que se enquadram também como pronomes pessoais. Nessa tabela, nós temos os pronomes pessoais do caso reto e os oblíquos. Então, observem aqui os pronomes pessoais do caso reto. Veja, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, essa coluna aqui são os pronomes pessoais do caso reto. São os pronomes que vão desempenhar a função sintática de sujeito na frase. Geralmente, né? Sujeito é a principal, mas a gente vai ver que também há outras possibilidades. Pronomes pessoais oblíquos. Os oblíquos, eles são divididos em duas subclassificações. Nós temos os pronomes oblíquos átonos e os pronomes oblíquos tônicos, tá? Então, os átonos são esses aqui, mi, ti, li, o, a, si, né? Correspondem à terceira pessoa, nos, vos, lis, os, as e si. Esses são os pronomes oblíquos átonos, tá? Ou seja, eles vêm sem preposição. Tá? Eles aparecem na frase como complemento, mas os átonos, eles vêm sempre sem preposição. Já os tônicos, que são esses aqui,
mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, eles ou elas, si, consigo. Os pronomes oblíquos tônicos, eles vêm com preposição. Então, vocês devem ter observado aqui que nós temos alguns que aparecem tanto como pronome reto, do caso reto, como pronome oblíquo tônico, né? O caso de ele e ela, né? Ó, veja, ele tanto pode ser pronome do caso reto, como pode ser pronome oblíquo tônico. Também o nós e vós. Aí você diz, como é que eu vou saber? Dá para identificar porque eles desempenham na frase funções diferentes, tá? Você nunca vai ver um pronome do caso reto fazendo a função de objeto, né? Ou seja, de complemento de um verbo. Ele não faz essa função. Se, por exemplo, o ela, o ele ou ela, o nós, o vós, aparecer na função de objeto, é porque é pronome oblíquo tônico e não pronome do caso reto. E os pronomes oblíquos tônicos, eles sempre vêm acompanhados da preposição. Nós vamos ver aqui alguns exemplos. O emprego dos pronomes pessoais do caso reto. Então, como eu já falei, os pronomes pessoais do caso reto, eles exercem a função sintática de sujeito, tá? Exercem a função sintática de sujeito. Então, eles são o sujeito da frase, que estão inseridos e eles, né, como sujeito, né, ou executam ou sofrem a ação, né? A gente viu lá quando estávamos estudando as vozes verbais, né, que o sujeito pode executar a ação, no caso, quando a frase está na voz ativa, ou ele pode sofrer a ação, quando está na voz passiva. Observe os seguintes exemplos. Nós combinamos de ir ao parque. Então, observe aí o pronome do caso reto, aí destacado, nós, né? E veja que ele está na posição de sujeito. Nós combinamos de ir ao parque, né? Então, o verbo aí é combinar, né? Então, quem realizou essa ação, né? Quem foi que combinou? Nós combinamos. Então, nós é o sujeito aí da ação verbal. E no caso é um pronome que se refere à primeira pessoa do discurso, né? No caso, a primeira pessoa do plural, né? Nós. Primeira pessoa do plural. Observe o exemplo seguinte. Então, nós dissemos que o pronome pessoal do caso reto, ele pode ser usado para substituir os pronomes pessoais, na verdade, de modo geral, para substituir o substantivo. Então, observe aqui nesse exemplo como isso acontece, ó. As flores desabrocharam ontem, né? Veja, as flores, né? Nós temos aqui o substantivo flores, acompanhado do artigo, né? As flores, que é o sujeito dessa oração. As flores desabrocharam ontem. E aí, digamos que eu estou escrevendo um texto, eu estou falando sobre flores, né? E eu já falei as flores, já mencionei em algum lugar, já falei as flores. Aí eu vou escrevendo, né? Então, para não repetir, por exemplo, as flores, eu posso utilizar o pronome reto para substituir. Em vez de dizer as flores novamente, eu digo elas. Elas desabrocharam ontem, né? Então, o pronome, como eu falei também na aula passada, ele é um elemento de coesão, né? Utilizado para fazer a coesão do texto, para fazer referências, retomadas, né? Substituir um termo já mencionado antes, né? Então, quando eu digo elas, quando eu uso os pronomes pessoais do caso reto no texto, não só os pessoais, os pronomes pessoais e os pronomes do caso reto. Quando eu uso esses pronomes, eu já tenho mencionado, né, aquele substantivo que eu quero retomar antes.
né? Que só assim as pessoas irão saber a quem se refere esse elas, né? Elas quem? Então, no contexto, pelo contexto, sabe-se a quem se refere. Mas aqui nós percebemos como o substantivo, os pronomes pessoais aqui, ó, eles podem ser usados para substituir o substantivo. Os pronomes do caso reto podem ainda funcionar como predicativo do sujeito ou como vocativo. Então, nós vimos lá como sujeito, né? Ó, veja, elas desabrocharam ontem, na função de sujeito. Acho que na maioria dos casos, na maioria das vezes, você vai ver os pronomes do caso reto nessa posição, de sujeito mesmo. Mas ele pode também aparecer como predicativo do sujeito ou como vocativo. Nesse primeiro exemplo aí, tá como sujeito, que a gente já viu, eu não parecia mais eu. Veja que eu tenho o eu aqui no início, tenho o eu aqui. Esse eu que está iniciando a frase é sujeito. Já esse eu que está no final, ó, eu não parecia mais eu. E esse parecia aqui, né, é verbo de ligação. Tá fazendo o papel de verbo de ligação. Então, nós temos aqui, ó, um predicativo do sujeito. E o eu aparece aqui no predicativo do sujeito. Eu não parecia mais eu. E aqui no último exemplo, como vocativo, ó. Ó vós que, no silêncio e no recolhimento do campo, conversais a sós quando anoitece. É um trecho de um poema de Olavo Bilac. Então, quando eu digo ó vós, né, que eu estou fazendo um chamamento, me dirigindo diretamente a alguém, esse termo é chamado de vocativo, né? Então, aqui. E ele vem aqui sempre separado do restante do enunciado por vírgula. Então, o pronome pessoal do caso reto, além de sujeito da oração, pode também vir nessas funções, de predicativo do sujeito ou de vocativo. Os pronomes oblíquos. Então, os pronomes oblíquos podem ser, como a gente já viu, né? Eles podem ser subclassificados em átonos ou tônicos. Os pronomes oblíquos átonos não são acompanhados de preposição, enquanto os tônicos são sempre precedidos por uma preposição. Os pronomes do caso oblíquo, eles funcionam como complemento, tá, do enunciado. Vamos observar aqui como é que esses pronomes oblíquos, eles podem ser empregados na frase. Então, eles funcionam como complemento. Esse complemento, se estiver complementando um nome, é complemento nominal, né? Então, veja só. Meu amor por ti só cresce. Então, veja aí que o ti, né, por ti, tá completando o substantivo amor. Meu amor por ti. Então, o ti é um pronome oblíquo tônico, então ele vem aqui, ó, acompanhado sempre da preposição. Mas eles estão completando o sentido da palavra amor, que é um substantivo. Então, ele faz aqui a função, né, de complemento nominal. Já se vier complementando um verbo, ele vai ser objeto. Se completa um verbo transitivo direto, vai ser um objeto direto. Ela já o avisou. Ela já o avisou. Se vier completando o sentido, se vier completando um verbo transitivo indireto, ele vai ser objeto indireto. Eu lhe entreguei a encomenda. Então, veja, eu lhe entreguei a encomenda, né? Quem entrega, entrega algo a alguém. Então, esse algo é o objeto direto, eu entreguei a encomenda, e a quem, né? A pessoa é o objeto indireto. Então, eu lhe entreguei a encomenda. Então, o lhe aqui faz
a função do objeto indireto, né? Então, como ele é um pronome oblíquo átono, ele não vem acompanhado da preposição. Mesmo sendo um objeto indireto, a preposição não aparece, tá? Ela fica implícita. Pode também fazer o papel de adjunto adverbial, tá? Os pronomes oblíquos podem também fazer o papel de adjunto adverbial. Eles foram comprar roupas comigo. Eles foram comprar roupas comigo. Então, veja, o complemento do verbo comprar aqui é roupas. Eles foram comprar roupas. Então, roupas é o objeto direto do verbo comprar. O comigo é um adjunto adverbial de companhia, né? Comigo. Então, ele traz aí uma circunstância, né? Que é acrescentada aí ao verbo. E pode também ainda ser agente da passiva. As condições foram feitas por mim. Olha só. As condições foram feitas por mim. Então, veja, nós temos aqui uma frase na voz passiva, né? O sujeito é as condições. Aí nós temos aqui a locução verbal foram feitas e por mim. Por mim é quem realiza a ação. Então, quando a frase está na voz passiva, o agente, né, que realiza a ação é chamado de agente da passiva. Então, no caso aqui, ó, por mim, né, o pronome oblíquo tônico, mim, está fazendo o papel de agente da passiva. Aí vamos aqui ver mais alguns exemplos dos pronomes oblíquos tônicos. Veja, eu não disse que eles vêm sempre acompanhados de preposição? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Esse livro foi dedicado a vós. Então, veja, o vós aqui, né, que é um oblíquo tônico, e vem precedido da preposição a. Foi dedicado a vós. Os alunos vieram até mim. Sujeito, né? O verbo e o complemento, que é o pronome oblíquo tônico, é precedido da preposição. Elas falaram muito bem de nós. Então, aqui também, ó, veja que vós e nós, aqui nessas frases, o vós nessa primeira frase e o nós aqui nessa última, são pronomes oblíquos tônicos, tá? E não pronomes do caso reto. E a gente percebe isso como? A gente percebe isso porque a gente observa que eles estão na função de complemento, né? E o pronome pessoal do caso reto, ele não faz função de complemento, ele não faz função de objeto, ele faz função de sujeito. Então, por isso a gente sabe que aqui, quando eu digo foi dedicado a vós, esse vós aqui é pronome oblíquo, tônico. E falaram muito bem de nós também, pronome oblíquo. Aqui nós também devemos atentar para o seguinte: todos os pronomes oblíquos, eles vão fazer a função de complemento, tá? Mas tem alguns, né? Aí esse complemento pode ser um objeto direto, pode ser um objeto indireto, né? Um complemento nominal, etc. Mas tem alguns que são específicos para algum tipo de objeto, para algum tipo de complemento. Então, aqui, esses pronomes oblíquos átono, o mi, nos, ti, vós, o, os, a, o, as, si, e li ou lis, eles podem desempenhar na frase tanto a função de objeto direto como a função de objeto indireto, tá? Podem desempenhar as duas funções, esses mesmos pronomes aqui. Então, vamos observar aqui alguns exemplos. Eles me respeitam, né? Eles me respeitam. Então, quem respeita, respeita alguém. Então, aqui o me está fazendo o papel de objeto direto.
entregaram-te o documento ontem. Então, quem entrega, entrega algo a alguém, né? Então, esse verbo tem dois complementos. O algo, essa coisa que vai ser entregue, é o objeto direto, e a quem vai ser entregue, a pessoa vai ser o objeto indireto, que no caso aqui está representado pelo ti, né? Entregaram-te o documento ontem. Então, o documento é o objeto direto e o ti é objeto indireto. Digam-nos a verdade. Aqui também o nos é o objeto do verbo dizer, né? Dizer alguma coisa a alguém, né? Então, foi o que ele disse. A verdade a quem? A nós. Mas aí eu não posso dizer a nós, né? Digam-nos a verdade. Isso aqui ficou repetido. Aqui. Já esses aqui, ó, os pronomes oblíquos, o, a, os e as, esses aqui, eles sempre são empregados como objetos diretos. Isso é importante porque para você, muitas vezes, observar na questão, se você for para ver a questão da correção, se está correto ou se está errado, muitas vezes isso aqui pode fazer a diferença. Então, se você vê um verbo transitivo indireto com um desses complementos, o, a, os e as, você vai ver que está errado. Por quê? Porque eles não podem fazer a função de objeto indireto. Eles só fazem a função de objeto direto. Então, eles só podem complementar um verbo transitivo direto. Então, fechou-a e saiu. Então, fechou algo e saiu, né? Então, objeto direto. Nunca as vi. Então, quem vê, vê alguém. Objeto direto, né? Esse verbo pede um objeto direto. Às vezes, os convidamos para o jantar. Então, quem convida, convida alguém, né? Então, o verbo transitivo direto. Já o li e o lis só podem ser empregados como objeto indireto, tá? O li e o lis, eles só podem ser empregados como objeto indireto. Então, quando você vê o li e o lis, você já sabe que aquele verbo é transitivo indireto. Tem que ser, se não for, tá errado. Exemplos: devolverei se estas coisas pertencerem-lhes, né? Então, alguma coisa pertence a alguém, né? Então, a gente percebe aí a presença da preposição, embora ela não apareça aí com o pronome lhes, por quê? Porque lhes é um pronome oblíquo átono e ele não admite a preposição antecedendo-lhe. Então, mas quando você pega o verbo e você pergunta, né? É o verbo é pertencer. Então, pertencer a algo ou a alguém, né? Então, tem o a, tem a preposição ali. Mandem-lhe o recado. Então, vai mandar o recado a alguém, né? Ou para alguém. Mas, enfim, tem a presença da preposição aí. Deles os presentes que pedem. Então, os presentes, né? Eles vão ser dados a alguém, né? Então, dar os presentes a alguém. Também aí vemos a presença da preposição. Então, objeto indireto, tá? Então, aí confirmando o que vem dizendo que o li e o lis, eles sempre são empregados na função de objeto indireto e somente nessa função. Aqui tem no formato de tabela, né? Resumindo, quais pronomes podem desempenhar essas funções. Então, como objeto direto, nós temos, além do o, a, os, as, tem o mi, ti, si, nos e vos, né? Que tanto podem ser objeto direto como indireto. Vocês vão ver que eles vão aparecer aí nos dois, né? Então,
Como objeto indireto, temos o mi, ti, si, li, nos, vos e lis. Né? Então, além do mi, ti, si, tá? Que pode aparecer tanto aqui como aqui, nós temos o li e o lis. Também podem fazer a função de adjuntado nominal. O mi, o ti, o li, o nus, o vos e o lis. Tá? Esses aqui podem fazer o papel de adjuntado nominal e de complemento nominal. Mi, ti, li, nós, nos, vos e lis. Só resumindo o que foi colocado antes. Então, esses são os pronomes pessoais do caso oblíquo. E aqui os pronomes de tratamento, né? São palavras ou locuções usadas para tratar ou se referir a pessoas com base no seu grau de intimidade ou ou de hierarquia, né, entre os interlocutores. Por isso, também são considerados pronomes pessoais. Ao contrário dos outros pronomes pessoais, os pronomes de tratamento, eles são conjugados apenas na terceira pessoa, né? Mesmo quando a fala é dirigida diretamente ao interlocutor, que seria a segunda pessoa, né? O interlocutor seria a segunda pessoa do discurso, mas se for usado um pronome de tratamento, a concordância, né, esse verbo, ele vai sempre ser conjugado na terceira pessoa do singular. Então, Vossa Alteza está bem hoje, então veja que o verbo está na terceira pessoa do singular, né, ó, Vossa Alteza. Ela está ou ele está, terceira pessoa do singular. Você quer comer algo? Né, terceira pessoa do singular. Vossa Santidade tem muitos compromissos, também terceira pessoa do singular. Aqui tem um quadro, né, uma tabela com alguns pronomes de tratamentos bem específicos, né? Então, os desde os mais informais, como é o caso de você, né? Que a gente usa em situações informais com pessoas íntimas, que a gente tem mais proximidade, mais intimidade, até, né, o tratamento para reis, rainhas, imperadores, sacerdotes e autoridades, etc. O pronome de tratamento tem um uso bem específico. Pronto, agora vamos passar para outro pronome, o pronome relativo. O pronome relativo, tá, é aquele que normalmente refere-se a um termo anterior, dentro de um enunciado, substituindo, para que não seja necessária a repetição. Então, o pronome relativo também um elemento importantíssimo de coesão, também no texto, né? Para fazer referência a outros termos no texto. Exemplo aqui, ó. Eu comprei uma casa que fica num bairro próximo daqui. Então, esse que aqui está se referindo à casa, tá? Eu comprei uma casa que fica num bairro próximo. Então, esse que, ele está se referindo à casa, substituindo a palavra casa. Como eu expliquei na aula passada, é como aí tivesse duas orações, né? E tem mesmo duas orações. Então, se a gente fosse separar essas duas orações, ficaria: eu comprei uma casa, a casa fica próxima, fica no bairro próximo daqui. Então, veja que eu tenho casa duas vezes, mas quando eu junto essas duas orações no mesmo período, eu uso o pronome relativo, né, para evitar a repetição. Este é o escritor cujo livro é muito lido. Então, aqui a gente já tem um outro pronome relativo, que é o pronome cujo, que traz um sentido de posse. Ele traz
estabelece uma relação de posse, tá? Do substantivo que lá acompanha com o antecedente do pronome. Então, este é o escritor, separando assim, as duas orações ficaria: este é o escritor, o livro do escritor é muito lido. Então, quando eu digo o escritor cujo livro, esse cujo livro está querendo dizer o quê? O livro do escritor, certo? Então, é usado para retomar um termo antecedente, o termo que geralmente antecede ao pronome. Os pronomes relativos, nós temos os variáveis e os invariáveis. Os invariáveis são apenas que, quem e onde, né? Então, esses três, que, quem e onde, eles não apresentam nenhuma flexão. Eles vão ser sempre dessa forma, que, quem e onde, independente de a quem eles se refiram. Já esses outros, né, os variáveis, o qual, cujo e quanto, eles fazem flexão de gênero e número. Então, eu posso dizer o qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujas, cuja, cujas. Quanto, quantos e quantas. Tá? Então, esses são variáveis. Algumas especificidades desses pronomes relativos. O que, ele equivale ao qual, tá? Pronome relativo que, ele equivale ao qual. E ele pode ser usado para retomar pessoas ou coisas, né? Já o quem, ele só pode ser usado para pessoas, né? É específico, somente para pessoas. Ele retoma apenas pessoas. E ele, o quem, sempre vem precedido de uma preposição. Vem sempre precedido de uma preposição. O qual e suas flexões, o qual, os quais, as quais, a qual, eles podem retomar pessoas ou coisas. O onde é pronome relativo e retoma somente lugar. E aí, ó, veja no exemplo. Este é o país onde habito. Então, o onde aí está se referindo a país, né, que é lugar. Então, uso correto. Gente, eu vejo demais esse pronome onde sendo utilizado de maneira incorreta. As pessoas utilizam demais. Como vocês vão ver aqui nesse exemplo, veja. Rodrigo tinha um perfil dedicado a Ana Hickman, onde escrevia declarações de amor. Então, veja, nessa frase aí, o onde foi utilizado para retomar perfil, o termo perfil. E perfil não é lugar. Então, não posso utilizar onde para retomar perfil. Está incorreto. Está incorreto. Eu poderia utilizar o que, eu poderia utilizar o qual, que ficaria correto, que pode ser usado para coisa ou pessoa. Agora, o onde não. O onde só pode ser usado para retomar lugar. Então, ele poderia dizer: Rodrigo tinha um perfil dedicado a Ana Hickman, o qual escrevia declarações, ou no qual, né? No qual escrevia declarações de amor. Aí estaria correto. Ou em que escrevia declarações de amor. Aí ficaria correto. E por último, aqui o cujo, né, que a gente viu no exemplo já. O cujo liga dois substantivos e estabelece entre eles a ideia de posse. Tá? Então, eu digo, foram cortadas as árvores cujos troncos estavam podres. Então, o pronome relativo cujo liga árvores e troncos, dois substantivos. E ao ligar esses dois substantivos, ele estabelece a ideia de posse.
estabelece a relação de posse. Então, quando eu digo as árvores cujos troncos, quer dizer o quê? O tronco das árvores. Equivale a isso, tá? Então, mais algumas observações aqui sobre o emprego desses pronomes. Os pronomes relativos virão precedidos de preposição se a regência assim determinar, tá? Então, se a regência do verbo ou de outra palavra na frase determine a presença de preposição, né? Então, eles serão precedidos de preposição, mas isso vai depender da regência. Então, este é o pintor a cuja obra me refiro. Então, veja, por que que é a cuja? Porque o verbo referir, né, pede a preposição a, né? Ele rege a preposição a. Então, quem se refere a, tá? Então, aqui é como se, repito, sempre que a gente tem um pronome relativo, a gente tem duas orações. Então, aqui é como se fosse assim, ó, veja, este é o pintor. Me refiro à obra do pintor, né? Então, se eu junto as duas e eu vou usar o pronome relativo cuja, então, este é o pintor a cuja obra me refiro, este é o pintor de cuja obra gosto. Então, por que é que aqui já foi o de? Porque mudou o verbo. Foi o verbo gostar, e quem gosta, gosta de. Então, este é o pintor de cuja obra gosto. 2. O relativo quem, tá? Quem pode aparecer sem antecedente. Claro, sem antecedente, claro, sendo classificado como pronome relativo indefinido. Nesse caso, não vem antecedido de preposição. Quem faltou foi advertido. Então, veja, eu tenho aqui o quem, que não vem com um antecedente, né? Ele vem desacompanhado do antecedente. Então, nesse caso aqui, não tem a presença da preposição, porque a gente viu bem aqui na observação, ó, que diz que o quem sempre vem antecedido de preposição, tá? Sempre. Independente da regência do verbo, o quem, se vier acompanhado, sempre vem antecedido de preposição. Então, nesse caso aqui, se ele não vier Professora, acompanhado de um antecedente, aí nesse caso não tem a preposição. Quando professora, possuir antecedente, o pronome relativo quem virá precedido de preposição, né? O que eu acabei de dizer. Marcelo era o homem a quem ela amava, tá? Então, aqui, independentemente da regência do verbo, o pronome quem vem acompanhado da preposição, tá? Então, isso é uma regra específica para esse pronome. Os outros vêm com preposição de acordo com a regência do verbo. Se o verbo pedir a preposição, vem preposição, se não pedir, não vem. Mas o quem, quando ele vem acompanhado de antecedente, como aqui, ó, Marcelo era o homem a quem ela amava. Então, nós temos aqui o antecedente, que é homem, então, temos a presença da preposição. Deixa eu ver aqui. Cássia. E cuja, tá? O pronome cuja, ele não vem seguido de artigo. Então, você não diz cuja a obra, é cuja obra, tá? Eu vi aqui o seu comentário aqui no chat, então, a gente não diz cuja a obra, a gente não coloca esse artigo aí depois do pronome relativo cuja, tá? E com relação aos pronomes relativos, né? Os variáveis, como cuja é variável, eles vão sempre concordar com
a palavra a que eles se referem, né? Então, retornar aqui para explicar. Então, se eu digo, é, o pintor cuja obra. No caso de cuja, ele vai. Acho que eu até tenho essa observação aqui na frente, tem? Não, tem não. Ele vai concordar sempre com o substantivo aqui que dá essa ideia de posse, né? Então, não é a obra do pintor, então ele concorda com obra, cuja obra, ele concorda com o substantivo que vem depois. Então, cuja obra, cujo livro, se fosse o livro, é outro bem aqui, né? Cujo livro, ó, veja, concorda com esse substantivo aqui, ó, cujo livro. Continuando. O pronome relativo o que, é um de mais largo emprego, chamado de pronome relativo universal. Pode ser empregado com referência a pessoas ou coisas no singular ou no plural. Então, o pronome relativo, ele é o mais usado, né? Por ser, assim, de fácil uso, de ter essa flexibilidade de poder ser usado tanto para pessoas como para coisas, para animais, ele é o mais usado, né? Ele é largamente usado. Não, aí aqui eu tenho alguns exemplos, veja. Não conheço o rapaz que saiu, né? Então, aqui o que está se referindo a rapaz. Gostei muito do vestido que comprei, né? Aqui se refere a vestido. Eis os ingredientes de que necessitamos, né? Aqui se refere a ingredientes, tá? Então, ele é um dos mais usados. E também é um dos que mais cai em questões. O quê? 6. O pronome relativo que, ele pode ser antecedente, desculpa, o pronome relativo que pode ter por antecedente o demonstrativo o, a, os e as. Como assim? Como nesse exemplo, ó, falo o que sinto. Então, nesse caso aqui, dele ser acompanhado por um desses o, a, os e as como pronomes demonstrativos, eles, o que equivale a aquilo, tá? Então, ele vai equivaler a um pronome demonstrativo. Dica: o que, a palavra que, né, o termo que, ele pode exercer diferentes funções sintáticas, assim como outras palavras, como o a, por exemplo. O a pode ser artigo, pode ser preposição, pode ser pronome oblíquo e acho que vai ter até alguma outra coisa que eu não esqueci, mas só essas três aqui pode ser, né? O a pode ser artigo, pode ser preposição, pode ser pronome, né? O que também. O que ele tem diferentes funções sintáticas. O que pode ser conjunção integrante, ele pode ser conjunção coordenativa, ele pode ser advérbio, ele pode ser pronome definido e pronome relativo. Veja, várias funções, né? Então, o que é um dos pronomes relativos, é uma palavra que tem grandes chances de cair numa questão, grandes chances mesmo. Então, aqui vai uma dica, tá? Quando você tiver uma questão envolvendo o que, e tiver entre essas funções tem o pronome relativo e a conjunção integrante. São as duas mais recorrentes. Então, tem dois macetes aqui, para você saber se é pronome relativo ou se é conjunção integrante, por exemplo. Se você quiser saber se ele é pronome relativo, você vai substituir ele por um outro pronome relativo.
né? Então, você vai substituir por o qual. O qual, ou a qual, os quais ou as quais. Enfim, dependendo lá é, da frase, tá? Então, vamos ver. Se você substituir e der certo, e a frase ficar certinha, direitinho, você viu que encaixou bem? É pronome relativo, veja. Veja no exemplo aqui, ó. Gosto de pessoas que tenham bom humor. Então, eu tenho o que aqui? Aí, de repente, você tem uma questão que vai estar pedindo para você dizer se esse que é pronome relativo, é advérbio, é pronome definido, ou é pronome relativo, ou é conjunção integrante. Aí faz esse teste. Substitui por o qual ou uma de suas flexões. Gosto de pessoas, então, como é pessoas, eu vou as quais, né? Porque o qual ele flexiona. O que, né? A palavra que, o pronome relativo que, não flexiona, ele é invariável, né? Então, gosto de pessoas que, independente tá aqui do antecedente ser no singular, no plural, no masculino, no feminino, o que não vai mudar. Agora, se for o qual, ele vai concordar, ele vai flexionar de acordo com o antecedente. Então, como o antecedente aqui é pessoas, né? Feminino plural, então, as quais. Gosto de pessoas as quais tenham bom humor. Ficou certo? Deu certo? Deu o mesmo sentido do que? Deu. Deu. Tá dizendo a mesma coisa. Então, a gente percebe que o que aqui é pronome relativo. Por quê? Porque eu substituí por outro pronome relativo e deu certo. Macete 2. Se o que for conjunção integrante, tá? O que é uma conjunção integrante? A conjunção integrante, ela é a conjunção que introduz uma oração subordinada substantiva, né? Então, as orações subordinadas substantivas são introduzidas pelas conjunções integrantes, tá? Então, ela é uma conjunção subordinativa, tá? A conjunção subordinativa integrante. Aí, muitas vezes, eles colocam só conjunção integrante, tá? Então, aqui, ó. Para ter certeza se o que é conjunção integrante, você vai substituir a oração que é introduzida pelo que, a oração inteira, que é introduzida pelo que, você vai substituir por isso. Se der certo, substituir por isso é conjunção integrante. Veja, o ministro alega que existem indícios de corrupção. Então, eu pego o que e toda a frase que ele introduz e substituo por isso. O ministro alega isso. Dá certo? Dá certo. Posso fazer essa substituição e fica com sentido? Sim. Então, se deu certo com isso, é conjunção integrante, tá? Veja que se você voltar aqui, nessa daqui, onde é pronome relativo, e tentar substituir por isso, não dá certo. Fica uma coisa estranha, assim, sem nexo. Gosto de pessoas, isso tenha um bom humor. Veja, fica a mesma coisa? Dá o mesmo sentido? Não, né? Então, deu para entender o macete aqui? Para tirar a dúvida se o que é pronome relativo ou se é conjunção integrante? Continuando. Pronome indefinido. Então, os pronomes indefinidos, como a gente viu na aula passada, são os pronomes que eles se referem à terceira pessoa do discurso e só que de maneira vaga, de maneira imprecisa, sem especificar de fato quem é, né? Sem determinar quem é o nome, né? Sem definir. Então, alguém bateu na porta com violência. Veja, alguém, pronome indefinido. Eu não sei quem é esse alguém. Não consigo identificar quem é essa pessoa que bateu na porta. Então, alguém, ninguém. O técnico não teve, aliás, nenhuma dificuldade, ou o técnico teve algumas dificuldades. Então, se eu digo algumas ou alguma dificuldade, mas eu não especifico qual foi essa dificuldade, né? Então, é de uma forma vaga, de uma forma indeterminada, imprecisa.
Então, aqui nessa tabela tem os pronomes indefinidos, né? Os variáveis e os invariáveis, tá? Então, variáveis nós temos algum e suas flexões, tá? De número e gênero, nenhum, todo e suas flexões, outro, muito, pouco, certo, vário, quanto, tanto, qualquer, qual, um. Todos esses aqui são variáveis, eles apresentam flexão de gênero e de número. Já esses aqui do lado, algo, tudo, nada, que se referem a coisas, são invariáveis. Quem, alguém, ninguém, outrem, referem-se a pessoas, são invariáveis. Então, independente do antecedente, se estiver no singular, feminino, masculino, eles não mudam. E cada e que referem-se também a coisas ou pessoas. Pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos indicam a posição espacial de um elemento qualquer em relação às pessoas do discurso. Então, eles vão situar o elemento no espaço, no tempo ou no próprio discurso. Eles se apresentam em em formas variáveis e não variáveis, né? Então, assim como os demais que a gente viu, nós temos os pronomes demonstrativos variáveis, que têm flexão de gênero e número, e os invariáveis. Escolhi este livro, tá? Então, nós vamos ver bem aqui nessa tabela esses pronomes situando um elemento no espaço, tá? E aí nós vamos ver, os pronomes relativos são esses, tá? Esses aqui. E veja como é para situar mesmo. Eu digo, os pronomes relativos são esses aqui, né? Então, o slide está aqui e eu estou apontando, então eu estou situando eles para que vocês visualizem, né? E compreendam o que é esse ou isso a que eu me refiro, né? Então, estou situando eles no espaço. Então, nós temos aqui este e suas flexões, né? Este, estes, esta, estas, esse, esses, essa, essas, segunda pessoa, e terceira pessoa, aquele, aqueles, aquele, aquelas. Variável. E o correspondente a eles invariáveis de este é isto, né? A forma invariável. De esse é isso. E de aquele é aquilo, a forma invariável. Vamos ver como é que eles situam em relação ao espaço. Este, tá? Se eu quero situar um objeto no espaço, e eu uso este para indicar que algo está perto da pessoa que fala. Então, se sou eu que estou falando, eu estou com o objeto próximo de mim, por exemplo, eu estou com essa caneta na mão, então ela está próxima de mim, eu estou falando, né? Eu sou a primeira pessoa do discurso, eu estou falando. Então, eu digo esta caneta, esta, porque ela está próxima de mim, tá? Esta caneta. Se eu estou conversando com uma pessoa, né? Eu estou conversando com uma pessoa, meu interlocutor, e o objeto, o elemento ao qual eu me refiro está perto da outra pessoa, né? Com quem eu falo, eu digo esse. Esse ou uma de suas flexões. Esse, esses, essas ou essas. Dependendo do elemento ao qual eu estou me referindo, né? Então, eu vou usar isso. Por exemplo, mamãe, passe-me essa revista que está perto de você. Então, a revista não está perto de quem fala, está perto da pessoa com quem ele está falando. Então, está perto da segunda pessoa. E aquele, eu vou utilizar, né? A gente utiliza, na verdade, a gente faz isso automaticamente que nem percebe, mas a gente utiliza aquele e suas flexões, né? Seus derivados, para indicar alguma coisa que está distante, está longe, tanto da pessoa que fala como da pessoa com quem está falando. Então, eu estou conversando aqui com alguém e eu aponto para alguma coisa que está distante da gente. Então, eu digo aquele, aquilo, ou aquele rapaz que está passando acolá. Então, ele está distante. Então, eu utilizo aquele. Ok? Então, para situar
algum elemento, uma pessoa, um objeto, com relação ao espaço. Essa é a regra para os pronomes. Esses pronomes demonstrativos, né? Eles vão demonstrar a posição, né? Com relação ao espaço, a posição. Em relação ao tempo, então, posso usar esses pronomes demonstrativos também para me referir ao tempo. Quando eu quero indicar um tempo presente, né, próximo ao momento em que eu falo, tá? Eu uso este, ou um de seus derivados. Se eu digo, esta tarde irei ao supermercado fazer as compras do mês. Se eu digo esta tarde, ainda está de tarde, tá? Ainda está de tarde, porque a tarde ela é um período longo, né? Tem o início da tarde até o final da tarde, enfim. Então, se eu digo esta tarde, eu já estou na tarde, né? E logo eu vou ao supermercado. Então, esta tarde, né? Se refere ao presente, porque a tarde ainda não acabou, né? Já se eu quero me referir a um tempo passado ou futuro próximo, uma coisa que aconteceu, mas faz pouco tempo, ou uma coisa que vai acontecer em breve, né? Um passado ou um futuro próximo ao momento da fala. Eu digo, eu utilizo esse ou uma de suas flexões. Por exemplo, essa noite dormi mal. Então, se eu digo essa noite, para me referir, por exemplo, à noite passada, né? A noite passada, que é um passado próximo. Ou se eu disser, é, essa semana eu irei viajar. Então, é um tempo próximo, né? Uma semana próxima. Não é daqui a 2, 3, 4 semanas, é na semana seguinte, é uma semana próxima. Já para indicar um tempo remoto, ou seja, uma coisa que aconteceu há muito tempo, aí eu uso aquele. Aquele ou alguma de suas flexões. Então, eu digo, naquele tempo, né, naquele tempo, os jovens de famílias ricas iam estudar na França. Então, se eu estou dizendo naquele tempo, é porque esse tempo está distante, já faz muito tempo, né? É um tempo remoto, tá? Então, esse é o uso com relação ao tempo. O uso desses pronomes com relação ao tempo. E eles ainda podem ser utilizados no texto, né, ou no discurso, para fazer referências a termos que foram mencionados ou irão ser mencionados no texto. Então, veja, este, eu uso este e seus derivados, né, este, estes, esta ou estas, para fazer referência a algo que ainda vai ser mencionado, né? Que essa referência, né? Uma referência a algo que ainda vai ser mencionado, que vai vir na frente ainda não apareceu no texto, vai aparecer ainda. É chamado de catáfora, tá? São estes os assuntos que temos a tratar: o aumento dos salários, as férias dos funcionários e as horas extras. Então, veja que quando eu digo estes, né, os assuntos, eu ainda vou mencionar os assuntos, né? Eles ainda virão na frente, tá? Então, quando é para fazer referência a algo que ainda vai ser falado ou que aparece mais na frente, eu uso este. Esse e suas flexões, esse, esses, essa, essas, é usado para fazer referência a algo que já foi citado anteriormente. Então, já foi mencionado. E eu vou me referir a isso que já apareceu antes, tá? Esse tipo de referência é anáfora, chamada de anáfora, antes. Sua participação nas Olimpíadas de Matemática. Isso é o que mais desejamos agora.
né? Então, veja que o isso está retomando, está se referindo à sua participação nas Olimpíadas de Matemática. É algo que já foi mencionado. E ainda, eu posso usar este e aquele para fazer referência a dois termos já mencionados, né, que apareceram antes. E aí, nesse caso, eu uso este para se referir ao elemento mais próximo e aquele para se referir ao que foi mencionado por último, né? Como assim? O este se refere ao que está mais próximo, ao que foi mencionado por último, e o aquele se refere ao que foi mencionado primeiro, né, que está mais distante. Veja o exemplo aqui, ó. Comédia e suspense são gêneros que me agradam. Comédia e suspense são gêneros que me agradam. Este me deixa ansioso. Este se refere a quem? Ao que foi mencionado por último. Qual foi que foi mencionado por último? Suspense. Me deixa ansioso. Aquela, bem-humorado. E aquela se refere à comédia, tá? Então, quando vier dessa forma aqui, retomando dois termos, usa-se o este para se referir ao que foi mencionado por último e aquele para se referir ao que foi mencionado primeiro. Aqui está resumindo tudo isso, tá? O emprego dos pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos, né? Aqui, eles têm essas três funções. Situar a posição de um ser no espaço relativamente à primeira pessoa do discurso, falante. Localizar no próprio texto elementos já referidos ou que serão referidos mais à frente e situar no tempo um fato ou uma informação, tá? Então, os pronomes demonstrativos, eles podem ser utilizados para situar um elemento com relação ao espaço, ao tempo ou no texto, né? Para fazer referência a um elemento no texto que já foi mencionado ou que ainda será mencionado. Observe aqui as regras, foram essas que a gente acabou de ver, tá? Mas está esquematizado aqui, resumido nessa tabela. Este, esta e isto, e suas flexões. Com relação ao espaço, eu utilizo este ou esta ou isto para me referir a algo que está próximo de quem fala, do eu, da primeira pessoa, quem fala. Com relação ao tempo, para se referir a um tempo próximo, ao presente. Com relação ao texto, para se referir a algo que ainda não foi citado, que ainda vai aparecer lá na frente. E, com referência ao que já foi dito, né, quando utiliza os dois, é utilizado este e aquele, se refere ao que está mais próximo, né, ao que foi mencionado que está mais próximo. Esse e isso, eu utilizo para me referir a algo que está perto daquele com quem eu falo, né? Com quem se fala, ou seja, é a segunda pessoa do discurso. Está próximo da pessoa com quem eu falo. Com relação ao tempo, para se referir ao futuro ou a um passado próximo. Com relação ao texto, faz referência ao que acabou de ser mencionado, anáfora, algo que já foi mencionado anteriormente. E refere-se à palavra intermediária, quando ele vai se referir no texto. Algo que já foi dito é algo que nem está tão próximo, nem está tão distante. Aquele, aquele e aquilo, com relação ao espaço, situa algo que está distante dos interlocutores. É algo que está distante. Com relação ao tempo, se refere a passado ou futuro distante. E com relação ao texto, retoma o elemento mais distante. Então, se você for por essa lógica, ó, a mesma lógica da proximidade do espaço serve para tempo e para o texto. Então, este é algo que está mais próximo, essa ou isso é algo que está
intermediário, nem está tão perto, nem tão distante, e aquele é para algo que está distante. Aí aqui eu vou retomar aqui algumas expressões que foram utilizadas aí. Por quê? Porque essas expressões podem também ser e são, né, exploradas em questões, né? Inclusive nas questões que eu coloquei, tem, né, esses termos. Por isso que eu fiz questão de explicitar para vocês. Então, são expressões deíticas. Os pronomes demonstrativos, eles são naturalmente expressões deíticas. Ah, e o que é isso, Neila? Né? Que nome? Acredito que muita gente nunca nem ouviu falar, né? Deíticas. Deítica é um adjetivo que vem da palavra deixis. E deixis é uma palavra de origem grega que significa mostrar ou demonstrar, apontar ou indicar. Então, na linguística, né, se tratando do estudo da língua, os deíticos são elementos que contribuem para a coesão e articulação dos textos, como os pronomes, né? Como os pronomes pessoais, pronomes demonstrativos e algumas outras palavras, como advérbios, mas aqui principalmente os demonstrativos. Os demonstrativos têm funções deíticas. E aí, você pode se deparar na questão com esses termos, tá? Sendo perguntado sobre se determinada palavra, determinado pronome, principalmente os pronomes demonstrativos, se ele está na função anafórica, catafórica ou deítica, né? Então, essas expressões podem aparecer. E aí, para você lembrar, anafórico, né, vem de anáfora, e ela acontece quando a palavra se refere a um termo que apareceu antes, anterior. Você pode até associar, veja, anafórico, antes, catafórico, depois, vai fazer referência a algum termo que vai aparecer depois. O deítico, isso é no texto, tá? Anafórico e catafórico, a gente está falando de palavras que vão fazer referência no texto, né? São usados para retomar palavras em um texto. Já quando a gente fala deítico, ou o termo esofórico, tá? É a mesma coisa, tá? Deítico e esofórico. Se refere a algo fora do texto, tá? Então, se refere a um contexto, tá? A um contexto que vai localizar, que vai situar algo no espaço, né? Então, se eu digo, aqui está muito frio, ou aqui está muito quente, né? Então, você precisa do contexto para saber onde é esse aqui. Onde eu estou? Aí a pessoa diz assim, não sei, só sei que estava frio no lugar em que você escreveu o texto. Ou seja, quando a pessoa disse essa frase, aqui está muito frio, disse ou escreveu, no lugar onde ela estava, naquele momento, estava muito frio. Se você, por exemplo, vai numa loja, você vai numa loja, aí você vai comprar um sapato. Aí você diz, eu quero esse aqui. O que é que você tem que fazer para a pessoa saber qual é? Você tem que apontar. Você tem que apontar. Você diz, eu quero esse aqui. Se você tiver de braços cruzados, tem vários sapatos. E você diz, eu quero esse aqui. A pessoa vai saber qual é? De forma alguma, né? Então, você precisa apontar. Então, quando a gente está falando de deítico, se refere a algo fora do texto, né? Então, se refere ao contexto, tá? Vai ser localizar algo no espaço, no tempo, no espaço, tá? E no caso de anafórico e catafórico, a gente está falando de algo que vai fazer referência a termos dentro do texto. Anafórico, um termo que apareceu antes, catafórico, um termo que apareceu depois, certo? Próximos pronomes, os pronomes possessivos. Pronomes possessivos, como o próprio nome já sugere, né? Possessivo, eles indicam
posse, a ideia de posse. Para cada pessoa do discurso, há um pronome correspondente. No entanto, tais pronomes, o pronome possessivo, concordam em gênero e número com a coisa possuída. Aí, ó, eu me lembrei agora do cujo, foi aqui que eu vi isso. Mas o cujo segue essa mesma regra. O cujo que é pronome relativo, mas que traz a ideia de posse, né? E ele concorda com a coisa possuída, né? Então, veja aqui. Todos viram teu carro novo. Todos viram teu carro novo. Então, o pronome possessivo aqui é teu, né? Teu carro novo. Então, ele vem, ele indica aqui qual pessoa do discurso, a segunda pessoa do singular, né? Teu. Então, teu carro novo. E dá a ideia de posse, né? Que o carro pertence àquela pessoa. A minha casa é logo ali. Então, veja, a minha casa é logo ali. Então, primeira pessoa do singular, né? Minha, refere-se a eu. Então, indica algo que pertence à primeira pessoa. Nossos amigos chegaram. Aqui também primeira pessoa, só que do plural, né? Se eu digo nossos amigos, é algo que pertence a nós, primeira pessoa do plural. Então, veja, aqui nesse quadro, nós vemos essa relação, né? As pessoas do discurso e os pronomes possessivos correspondentes. Então, os que correspondem à primeira pessoa, né? A eu. Pode ser meu, minha, meus, minhas. Essa flexão aqui vai depender do que? Da coisa possuída. Para flexionar em masculino ou feminino, singular ou plural. Tu, os pronomes possessivos correspondentes a tu, né? Segunda pessoa do singular são teu, tua, teus e tuas. Para a terceira pessoa do singular, né? Ele é a mesma que para a terceira pessoa do plural, ó. Tanto é que ele botou aí ele ou eles, ela ou elas. São os mesmos pronomes, né? Que é seu. Seu ou sua, seus ou suas. Para nós, nosso, nossa, nossos e nossas. E para vós, vosso, vossa, vossos e vossas. Tá? Então, bem simples, né? Pronome possessivo indica posse e concorda com a coisa possuída, tá? Então, por isso que eu digo aqui, ó, teu carro tá no masculino singular. Por quê? Porque carro está no masculino singular. Se fosse carros no plural, seria o quê? Teus carros. A minha casa é logo ali. Se fosse apartamento, seria o meu apartamento é logo ali. Se fosse no plural, os meus apartamentos são logo ali. As minhas casas, tá? Então, concorda com a coisa possuída. E flexiona em gênero e número com a coisa possuída. Pronomes interrogativos, esses aqui também bem simples, né? O próprio nome já diz. Pronomes interrogativos são aqueles que são empregados em orações interrogativas, né? Diretas ou indiretas, ou seja, em perguntas diretas, quando aparece o sinalzinho de interrogação, ou indiretas, não é uma pergunta indireta, né? Não vem a interrogação, não é uma coisa indireta, mas é uma pergunta. Então, vamos ver aqui o exemplo de interrogativas diretas. Que dia é hoje? Aí nós temos aí o pronome interrogativo que. Quem fez esse bolo? Pronome interrogativo quem. Qual dos dois é mais bonito? Pronome interrogativo qual. Quanto custa a entrada para cinema? Pronome interrogativo quanto. Então, veja que você vai observar aqui que alguns pronomes se repetem, né? Ó, veja o que, o quem, quanto, né? Todos também podem ser. Não, quanto não. Mas que e quem podem ser também a palavra, né? Pronomes relativos, que a gente acabou de ver, né? Então é importante você realmente diferenciar qual é a função do pronome relativo, qual é a função do pronome interrogativo, porque são funções diferentes, né? O pronome relativo vai
se referir a um termo anterior. Já o pronome interrogativo vai estar numa pergunta, né? Numa oração interrogativa. Então, dá para você diferenciar, porque são usos completamente diferentes. Aí, aqui exemplo de interrogativas indiretas. Você diz, perguntei que dia é hoje. Queria saber quem fez esse bolo. Né? Eu gostaria, eu não digo muito, gostaria de saber tal coisa. Né? Então, você não fez a pergunta diretamente, mas você está perguntando de maneira indireta. Né? A pergunta vem em forma de afirmação, mas é pergunta, é interrogativa. Flexão dos pronomes interrogativos. Olha, os pronomes interrogativos, eles podem também ser variáveis e invariáveis. Então, nós temos aqui como variável qual, né, que aí pode ser qual ou quais. Temos o quanto, que pode flexionar em gênero e número, então posso ter quanto ou quantos, quanta ou quantas. E os invariáveis, que é o que e o quem, tá? Que e quem é invariável, ele não muda. Aqui, só mostrando aí os pronomes interrogativos variáveis, né? Como eles flexionam em singular e plural, masculino e feminino. Então, quanto, né? Como eu falei, pode ser quanto, quantos, quanta e quantas. E o qual só varia em qual e quais, né? Só varia em singular e plural. Pronto. Concluímos aqui, então, os 6 tipos de pronomes. Pronomes pessoais, os pronomes indefinidos, pronomes relativos, pronomes demonstrativos, pronomes possessivos e pronomes interrogativos. Os 6 tipos de pronomes, ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, então, vamos fazer 10 minutos de pausa e seguir com as questões, a resolução das questões, né? Nossa última aula aqui, né, dessa turma. Então, bora lá, caprichar. 10 minutos de intervalo e mais 30 minutos para a resolução das questões, tá bom, pessoal? Então, nós retornamos às 9, né? São 8h23, às 9 horas, nós retornamos para a resolução das questões e tirar as dúvidas e comentar as questões, tá bom? Então, façam a pausa, e vão responder as questões, ok?